TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. E você vai ver a seguir. Prefeitura e Cetranspetro entram em acordo sobre pagamento do Vale Educação dos rodoviários. Reunião entre a Prefeitura de Teresópolis e Beneficência Portuguesa vai debater atrasos nos repasses para o hospital. Preço da passagem de R$ 5,30 é mantido após audiência realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Esperança, em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. A direção Beneficência Portuguesa, em Teresópolis, paralisou parcialmente os atendimentos ambulatoriais no hospital administrado pela instituição. Por conta disso, haverá uma reunião entre a Prefeitura de Teresópolis e a administração do hospital para o alinhamento de ações que possibilitem o retorno integral dos atendimentos. Os serviços foram suspensos por iniciativa de profissionais da unidade devido ao atraso no pagamento. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, a paralisação não tem justificativa. Mesmo sendo parcial, o órgão garante que adotou medidas para manter o atendimento para a população. Em nota, o município informou ainda que a UPA de Teresópolis recebeu reforços para absorver a demanda da ortopedia e que nenhum paciente ficou sem assistência. A nota destaca que o executivo não reconheceu qualquer justificativa para a interrupção dos serviços por parte da Beneficência Portuguesa. A direção da Beneficência Portuguesa apresentou uma versão diferente sobre o ocorrido. Em conversa com a nossa equipe, foi explicado que os atendimentos de urgência e emergência seguem funcionando normalmente. A paralisação, segundo a administração, atinge apenas os atendimentos ambulatoriais, que são aqueles que tratam de casos simples. Ainda de acordo com a direção do hospital, a origem do problema está nos repasses atrasados por parte da Prefeitura, que inviabilizam os pagamentos aos profissionais. A Beneficência informou ainda que está atualizando os dados para saber exatamente qual o valor da dívida da Prefeitura. Segundo o hospital, esse valor é essencial para o equilíbrio financeiro da instituição. Por conta deste problema, uma reunião entre a Prefeitura de Teresópolis e a administração do Hospital Beneficência Portuguesa foi agendada para esta quarta-feira, com o objetivo de alinhar ações para o restabelecimento dos atendimentos de forma integral. E ainda falando sobre paralisação, desta vez em Petrópolis, durante uma audiência realizada hoje na 4ª Vara Civil, a Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, fizeram um acordo sobre o pagamento do Vale Educação dos rodoviários que atuam na cidade. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. E na audiência realizada aqui na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, fizeram um acordo sobre o pagamento de subsídios referentes ao Vale Educação dos rodoviários que atuam na cidade. O Executivo se comprometeu a quitar os débitos deixados pela gestão anterior do ex-prefeito Rubens Montempo. Os pagamentos são referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, além do valor referente a junho deste ano, que também está atrasado. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. E ainda falando sobre a situação do transporte público de Petrópolis, ontem a paralisação promovida por rodoviários da empresa Turp causou transtornos. O serviço só foi normalizado na manhã de hoje. Logo no início da manhã desta quarta-feira, após mais de 24 horas de paralisação, o Sindicato dos Rodoviários informou que a categoria decidiu retomar os serviços, após a promessa de pagamento dos salários até sexta-feira, dia 25 de julho. O Sindicato dos Rodoviários informou que a causa da paralisação seria o não pagamento do adiantamento dos salários dos rodoviários, que deveria ter sido feito até o dia 20 de julho. Para alguns usuários do transporte coletivo, a situação não é justa com os rodoviários. Eles estão no direito deles, o problema todo é que ninguém tem como não trabalhar e não receber.
Já é a terceira ou a quarta greve deles, fizeram 2 paralisações de advertência e não resolveu. Então é o certo, está correto. Mas eles estão certos também, né? Falta de pagamento, complicado. A situação é bem precária, né? Mas eu também entendo o lado dos motoristas, porque eles também precisam e é o sustento deles. O anúncio da retomada dos serviços aconteceu às 8h30 da manhã desta quarta-feira e, aos poucos, o serviço voltou à normalidade. Esta foi a terceira paralisação em menos de um mês e, mais uma vez, estava relacionada ao atraso nos pagamentos. Apesar de reconhecerem a motivação como justa, os usuários foram prejudicados pela paralisação. Praticamente não consegui trabalhar. Cheguei aqui, não tinha ônibus, retornei. E hoje estava em casa aguardando a ordem de voltar a trabalhar. Ontem foi difícil. Para voltar, tive que andar um pedaço, até porque eu trabalho lá no Roseral. Tive que ir lá para o Itamaraty para pegar o ônibus para vir para o centro. Hoje seria minha folga, né? Então o que eu fiz? Eu já transferi minha folga para ontem, aí eu já fiquei em casa, mas hoje, aí como voltou, não me atrapalhou tanto, né? Se o pagamento dos salários não for efetuado até o dia 25, como foi prometido, há um risco de uma nova paralisação. Ainda ontem, em meio à novela sobre o possível reajuste da tarifa do ônibus, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma audiência especial para discutir o assunto. Na ocasião, o valor da passagem de R$ 5,30 foi mantido. Na audiência desta terça-feira, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, havia confirmado o reajuste da tarifa no início da noite de segunda-feira. Mas, na madrugada de terça-feira, através de um comunicado oficial da Prefeitura, o Executivo informou que o valor de R$ 5,30 seria mantido. Apesar disso, o CETRANSPETRO ressaltou novamente que os valores fixados desde 2023 são considerados defasados em relação aos custos atuais do sistema de transporte. Fator que tem provocado um desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos e que afeta a qualidade dos serviços. O sindicato ainda destacou o cenário da Turp Transporte, afirmando que, pela condição financeira, não tem conseguido arcar dentro do prazo com salários e benefícios dos rodoviários. A gerente do CETRANSPETRO, Carla Rivetti, falou que o sindicato vai cumprir com todas as decisões judiciais. Nós vamos cumprir, e já estamos cumprindo integralmente toda e qualquer decisão, sem qualquer questionamento. E aguardamos os desdobramentos judiciais para tentar buscar uma solução para o sistema de transporte que está visivelmente em crise. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou sobre a importância de restabelecer o serviço e falou sobre a paralisação irregular. A gente tem buscado de maneira direta e amigável, de certa forma, o restabelecimento do serviço ainda para os níveis de essencialidade. O sistema de transporte ele é essencial e, por isso, essa paralisação imediata e 100% paralisada tem características de ilegalidade. E a gente muda de assunto porque um homem foi preso por tráfico de drogas nesta terça-feira no bairro Esperança, em Petrópolis. O acusado de 20 anos foi capturado na região conhecida como Provisória. Durante a ação da Polícia Militar, foram apreendidas 71 cápsulas de cocaína, 141 pedras de crack e um aparelho celular. Todo o material estava com um acusado, de 20 anos. Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. E você vai ver depois do intervalo. Galinhas d'Angolas do Bioparque do Rio morrem de gripe aviária. Drogas são apreendidas em 3 rios. Vereadores pedem CPI para fiscalizar desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. Prefeitura de Petrópolis aprova a reforma administrativa para enfrentamento da crise financeira. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Bioparque do Rio confirmou na terça-feira, após análise laboratorial, que foi detectada infecção por influenza aviária na morte de 9 aves da espécie de galinha da Angola, no zoológico da Quinta da Boa Vista. Olha só. No comunicado, o Bioparque informou que as amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura e Pecuária em Campinas, onde o diagnóstico de gripe aviária foi validado por autoridades sanitárias. Segundo a informação, todas as aves infectadas estavam na área da savana africana, que permanecerá fechada por 14 dias como medida preventiva, conforme protocolos de biossegurança. Após a adoção de medidas necessárias e autorização dos órgãos competentes, as demais áreas do parque serão reabertas ao público nesta quinta-feira, dia 24 de julho. A nota diz ainda que o Bioparque do Rio segue comprometido com o bem-estar dos animais e dos visitantes. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. E agora a gente vai para Nova Friburgo, porque 2 vereadores do município pediram uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para fiscalizar possíveis casos de desvios na prefeitura. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a cidade remanejou cerca de 9 milhões de reais da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Turismo. Os vereadores de Nova Friburgo, Marcos Marins, do Partido Social Democrático, e Maicon Gonçalves, do Mobiliza, pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar movimentações do Executivo Municipal frente aos casos investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio, que dizem respeito a fraudes em licitações da Secretaria de Turismo, e um novo apontamento sobre o remanejamento de verbas de pastas essenciais para atividades voltadas ao turismo, como, por exemplo, o uso desses montantes em eventos como Encanto de Natal 2025, que custou cerca de 9 milhões de reais das Secretarias de Saúde e Educação. A ação foi efetuada por meio do Decreto Municipal número 3.411 de 2025, sem a devida autorização legislativa. Eu, vereador Marcos Marins, vamos propor à Casa Legislativa uma CPI e precisamos da assinatura dos demais vereadores. É isso aí, pessoal. Os poderes são independentes. A CPI tem também poder de polícia. E nós vamos e devemos averiguar. Então eu tenho certeza que se quem não deve não teme, ninguém vai se opor
a abertura da CPI. Sobre o remanejamento de recursos, a MPRJ, por meio da primeira e da segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do município, expediu uma recomendação ao prefeito Johnny Maicon e à própria Câmara de Vereadores, para que ambos estimulassem a implementação de políticas públicas estruturadas nas áreas de turismo e cultura, levando em consideração informações de que verbas de grande volume estariam sendo passadas de pastas essenciais como saúde e educação para outras como turismo e cultura. Segundo o MPRJ, a manobra incluiria recursos do Fundo Municipal de Saúde, verba federal com origem do SUS e com destino específico para o caso de decisões judiciais em caso de carência ou omissão dos serviços prestados pela área da saúde. Apesar do cenário apresentado pelo MPRJ e da iniciativa de Marcos Marins e Maicon Gonçalves, a Casa Legislativa não aceitou o pedido dos parlamentares. Eu estou reivindicando o papel dessa Casa Legislativa de cumprir as suas funções parlamentares de fiscalizar o Executivo Municipal. Agora, não dá para na sexta-feira eu assistir um vídeo falso do prefeito falando que ele se investiga. Agora, Johnny Maicon, além de prefeito, também é vereador dessa casa? Então, o que eu estou pedindo não é minha hora livre, que eu tenho direito e falarei hoje aqui como estou falando, primeiro a ser inscrito. O que eu estou pedindo é que os senhores cumpram o papel dessa Casa Legislativa de fiscalizar. Outro ponto levantado pelo Ministério é que essas movimentações vêm acontecendo de forma irregular, pela falta de política pública consolidada e com previsão orçamentária própria para as áreas de destinos dos recursos, o que configura irregularidade no manejo de verba pública. O MPRJ reforçou ainda que, em um prazo de 30 dias, o município e a Câmara se manifestem sobre as providências adotadas. Agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas após denúncias de tráfico de drogas em Três Rios. O caso aconteceu na terça-feira. Até o momento, ninguém foi preso. 227 buchas de maconha e 59 pinos de cocaína foram apreendidos por policiais militares na rua Santo Antônio, em Três Rios. Segundo os agentes, os militares receberam denúncias de que no endereço havia homens traficando e foram até o local verificar o crime em andamento. Com a aproximação da viatura policial, um homem correu em direção ao rio, conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a unidade de processamento judicial da cidade para apresentação do fato e apreensão do material. E como parte das ações de medidas para enfrentamento da crise financeira que o município de Petrópolis está enfrentando, a Prefeitura aprovou na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo. O texto aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis inclui uma série de medidas que visam uma reforma administrativa no Executivo Municipal, após o decreto de calamidade financeira anunciado pela Prefeitura na última quarta-feira, dia 16 de julho. Dentro da reforma está prevista a criação da Secretaria de Habitação e a integração da Secretaria de Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras com a Secretaria de Esportes. A reforma também extingue integralmente a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, criada em 2023. A extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi acoplada à Secretaria de Esportes, que tem uma sede que não tem acessibilidade. Então, a gente já tem um primeiro problema grande aí. A gente tem uma redução muito grande da Secretaria da Mulher, que foi uma conquista histórica para as mulheres petropolitanas, que foi uma grande dificuldade de ser aprovada. E a gente teve a redução praticamente ao CRAM. Então, a Secretaria de Mulheres está reduzida hoje ao departamento o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O texto da reforma administrativa tem a finalidade de tornar a máquina pública mais funcional e adequada à realidade atual do município. O texto foi enviado pelo Executivo na última terça-feira, dia 16, e aprovado durante sessão no mesmo dia, o que, segundo a vereadora Júlia Casamasso, dificultou a análise das cláusulas apresentadas e não possibilitou a inclusão de emendas que reduzissem os impactos das mudanças à população. Foi muito ruim porque é uma reforma de mais de 80 páginas que foi colocada
protocolada no mesmo dia para ser votada no mesmo dia na sessão. Então a gente já vê um problema porque a gente não consegue se aprofundar para entender o que essa reforma está propondo de fato. Porque a gente precisa comparar, ela tá modificando uma lei já existente. Então a gente precisa comparar ponto a ponto o que está mudando. A gente precisa estudar a lei que está vigente, a proposta de reforma para entender, bater os pontos ali, entender o que realmente vai mudar, o que realmente tem impacto bom, de melhoria. A Prefeitura de Petrópolis também obteve a aprovação do projeto que amplia o número de cargos efetivos na Secretaria de Educação. A medida visa viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano de 2022, mas a convocação só ocorreu em dezembro de 2024. A medida não cria novas funções, mas ajusta o número de vagas para o secretário escolar, educador da educação infantil e professor de educação básica, conforme a real demanda da rede. A legislação anterior previa um número insuficiente de cargos, o que impedia a nomeação mesmo com o concurso homologado. E, além disso, vai suprir cargos vagos na Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres. Cargos estão sendo cortados, mas quais cargos? A gente precisa analisar, porque se forem cargos que são fundamentais para atendimento da população, para formulação de políticas públicas, a gente tem que pensar 2 vezes antes de cortar esses cargos. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município ao longo deste ano. O que aconteceu no dia 16 de julho, a gente não votou com qualidade, a gente não se debruçou, todas as emendas que foram propostas foram rejeitadas. Então, assim, é muito ruim esse tipo de acontecimento, essa forma de operar do Poder Executivo. Então, sem dúvida, isso é muito ruim. Mas o impacto que a gente vai ter dessa reforma administrativa é nos serviços da população. É a população que vai ser impactada. E você vai ver depois do intervalo. Motocicleta roubada é recuperada em Três Rios. Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual do estado. Prefeitura de Teresópolis abre acesso ao túnel em extinta estrada de ferro. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Uma motocicleta roubada foi recuperada na terça-feira em Três Rios, na região centro-sul fluminense. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em Andrade Pinto, distrito de Vassouras. Agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar identificaram um possível suspeito do roubo de 2 motocicletas em Andrade Pinto. No endereço de um dos acusados, ele foi questionado sobre os veículos e informou que uma das motos de fato estava em sua garagem. Segundo a polícia, o homem informou ainda que o veículo seria utilizado para atacar uma facção criminosa. Ele disse aos agentes que a outra moto estaria com seu parceiro, que participou do crime. Do endereço do outro suspeito, o segundo veículo não foi encontrado, mas a polícia encontrou 1 quilo de crack, 156 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha e 9 vidros de lança-perfume. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios e na ação 2 pessoas foram presas e uma motocicleta foi recuperada. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostram que Petrópolis tem a 2ª maior taxa de assédio sexual de todo o estado do Rio de Janeiro. O município está atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes com relação a outros crimes cometidos contra mulheres. Petrópolis registrou 8 casos de assédio sexual contra mulheres entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do ISP da Mulher, que é o painel do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O número coloca a cidade em 2º lugar no ranking estadual, atrás apenas da capital, que teve 69 registros no mesmo período. Apesar de menor em números absolutos, Petrópolis apresenta risco proporcional mais alto. Com cerca de 290 mil habitantes, Petrópolis registrou 1 caso de assédio a cada 36 mil habitantes nesse período. Já o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de moradores, teve 1 a cada 89 mil pessoas. Ou seja, o risco em Petrópolis foi mais que o dobro do que na capital. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados 1 feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 homicídios dolosos, além de 5 tentativas de homicídio. Também foram registrados 40 casos de difamação, 27 de violação de domicílio e 1 de constrangimento ilegal. Só que falta a prevenção. É não chegar ao ponto de ir para a justiça, porque a justiça está sendo cumprida. Segundo dados do Dossiê Mulher, outro painel do Instituto de Segurança Pública, os crimes contra mulheres em Petrópolis vêm crescendo desde 2021. O total de registros saiu de pouco mais de 2.300 naquele ano para cerca de 2.900 em 2023. Tem que ter penas mais duras para os homens. Eu visualizo que as penas ainda não dão cadeia para os homens. Elas ainda dão medida protetiva de afastamento. Segundo a advogada, a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva que preza de forma imediata pela vida da vítima. Só depois, o homem é denunciado pelo crime que cometeu. Se a lei fosse mais dura, se a pena para ele fosse mais rigorosa, talvez ele não cometeria mais esse crime. Não chegaria a agravar o crime e talvez não chegaria ao feminicídio. A divulgação desses dados acontece dias após a Câmara Municipal aprovar uma reforma administrativa da Prefeitura de Petrópolis que altera a estrutura de várias secretarias, incluindo a que trata das políticas para as mulheres. Entretanto, a medida foi criticada por parte da oposição e dos movimentos sociais, que veem o enxugamento como um retrocesso nas políticas públicas voltadas às mulheres. A Constituição obriga a gente a ter direitos de ser segurado. Só que, infelizmente, existem políticas públicas que impedem isso, por questões financeiras,
por questões até políticas mesmo. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que a reforma administrativa suprimiu cargos vagos da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres, medida que não implica no funcionamento da Secretaria e nem na estrutura da rede de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Teresópolis trabalhou essa semana em um terreno da Prefeitura na área da antiga fábrica Sudantex. A equipe abriu um acesso ao túnel da extinta Estrada de Ferro. Quem tem as informações é o repórter Gabriel Toledo. Operários com auxílio de máquinas retiraram entulhos e abriram a estrada de acesso ao túnel Serra dos Órgãos, que estava assoreado por um desabamento de morro acima. Construído pela Estrada de Ferro Teresópolis, o túnel serviu a linha férrea entre os bairros Alto e Várzea de 1921 até março de 1957, quando o trem parou de circular. Com a abertura da fábrica de tecidos em 1965, o túnel do trem foi fechado e passou a ser utilizado como depósito. Tombado como bem de interesse histórico em 2008 e propriedade do município desde 2019, o túnel agora vai poder ser visto novamente. Os operários da prefeitura limparam ainda uma grande área de terras em frente a ele, também da municipalidade, onde o governo municipal vai estudar a utilização. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como de costume, vamos começar por Nova Friburgo, onde nesta quinta-feira estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Teresópolis também haverá queda nas temperaturas amanhã, com termômetros variando também entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens também à noite, mas sem chuva. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira também será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Para a noite, o céu ainda estará com muitas nuvens, mas sem chuva. E assim como nas outras cidades da região serrana, as temperaturas podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. Em Paraíba do Sul, as temperaturas caem amanhã, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite ainda com muitas nuvens. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. As temperaturas também vão cair em Três Rios, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.